Vambora. Tá torto? Aí, tá. Recording in progress. Tá, chegou aqui a gravação. Uhum. Isso. Uhum. É. Uhum. Uhum. Tá ok. Então. Uhum. Uhum. Meu nome é Camila, eu tenho 26 anos, eu moro em São José da Barra, Minas Gerais, e eu sou solteira, né? Eu namoro e não tenho filhos. E durante a minha preparação, eu compartilhava a casa dos meus pais com o do meu namorado. Então, eu ficava em dois lugares, mas não tenho filhos, então eu dividia o meu tempo dessa forma. Não trabalho também, eu ficava por conta dos estudos. Então, eu terminei o ensino médio em 2014. Eu tenho uma tia concursada da Caixa. Então, em 2014 teve, né, o concurso da Caixa, foi o primeiro concurso que eu prestei por incentivo dela. Mas assim, eu estava no ensino médio, eu não tinha noção de muita coisa. E em 2015, teve o TJ, primeiro TJ que eu prestei. Minha tia é escrevente e o marido dela é não sei se é chefe de cartório, o nome assim, do TRE. Então, eles me incentivaram muito também. Aí, quando saiu a notícia de que ia ter o concurso de 2015, meu tio conversou comigo, falou que aí eu tinha terminado o ensino médio. Então, eu tava super perdida do que eu ia fazer, qual seria o meu próximo passo. Daí, ele me deu super, super apoio, ele com a minha tia. Daí, eu prestei meu primeiro concurso em 2015 e tive contato, né, com a matéria de direito, gostei bastante. E daí, eu comecei a faculdade em 2016. Tava. É, então, eu fiz o TJ, a Caixa, o TJ 2015, o TJ 2017 e o 2018. Acho que eu acho que foi essa ordem de anos. Aí, quando eu fiz de 2018, que eu conheci o Matheus, depois que eu fiz o concurso de 2018. Tá.
Antes de conhecer, né? A gente estuda sem rumo, né? Aí eu comecei a estudar, procurava material e tal, e aí eu conciliava com a faculdade. Daí eu morava em Araraquara, meus pais em Minas, então eu ficava pra lá e pra cá. Daí eu não tinha uma rotina estabelecida para os estudos, era quando dava, então era bem desorganizado. A questão de encontrar, não, porque é um concurso nível médio bombástico, assim, que eu acho que é o maior do Brasil nesse sentido. Então, assim, qualquer lugar que a gente procura no Google, você acha material e como é lei seca, aí. Não, sim. Eu até cheguei a fazer um outro cursinho na época, mas não dei a devida importância. É, sim, então, até fiz um cursinho, mas eles reaproveitavam bastante as aulas de nível superior, então era complicado, porque era material, assim, às vezes gigantesco, com um linguajar mais rebuscado, né? Então não cabe para quem está fazendo nível médio. Não. Assim, eu ainda não entendi porque eu fazia faculdade, mas para quem que é de. Porque tem muita gente de outra área, né? Às vezes, medicina, área de saúde, assim, que a pessoa não tem nem noção do que tá acontecendo. Então, é. Uhum. Não. A minha preocupação era conciliar com a faculdade, porque eu era bolsista. Então, assim, eu tinha medo de entrar na mentoria e não, assim, tá gastando meu dinheiro porque, não vou concluir, né? Que eu tenho faculdade, depois também começou o estágio obrigatório da faculdade, então meu tempo ficava curto. Daí, para encaixar um estudo naquele tempo que já era escasso, então o medo era esse, né? De, nossa, eu vou entrar, mas não sei se eu vou conseguir, se eu vou, vai ter tempo. Então, quando eu entrei, foi antes da pandemia. É, Aí eu acho que não tinha material na época. Assim, parte de aulas, essas coisas, eu acho que não tinha, posso estar enganada. Que ele começou a acrescentar isso depois. Então era mais o ciclo, e tinham simulados, né? Meu maior interesse era esse, era no ciclo de estudo e parte de simulados. Porque, que é o que eu te falei, eu fazia faculdade, então a faculdade já me ajudava bastante. Aí já eu não ficava indo muito atrás de material para adicionar ainda o pouco tempo, né, para o pouco tempo que eu tinha, o material me comer esse tempo, né? Eu não ficava indo atrás de muita coisa. E eu acho que o Matheus ainda não tinha parte de material nessa época, acho que ele começou a colocar depois. Nossa, eu não lembro, porque foi quando teve pandemia. Não, eu tive a mentoria, eu não lembro o ano que eu assinei, se foi 2019, 2018, não lembro. Que era mentoria até o curso, né? Até a prova do TJ, só que aí veio a pandemia.
Então, a gente foi tendo a assinatura até o TJ 2021, que foi o que eu prestei. Então, eu não tive que pagar nada por isso. Aí depois eu paguei quando eu renovei para oficial de promotoria, né? Uhum, é, uhum, é, uhum. É, só que o dia oficial de promotoria, teve a renovação depois de um ano. Aí, tanto que eu não renovei, porque já estava para chegar a prova. E eu já estava com, assim, pós-edital bastante tempo, estava já me garantindo, então eu não renovei. É, acho que sim, acho que foi isso. Ah, tá, é. Uhum. Até a prova. Aham, é porque então, eu não lembro como que foi o do MP, porque foi assim, né? Já teve o TJ, aí já começou os rumores de que viria oficial de promotoria. Então, acho que foi nisso que ele fez a condição para os alunos, aí foi. É, acho que foi, aham, foi alguma coisa. Até os primeiros assinantes lá, acho que os 10 primeiros ganhavam uma garrafinha lá de vidro e tal. Aí eu ganhei um kitzinho, que eu fui uma das primeiras a assinar. E, ó, e o medo. Uhum, uhum. É, concurso, você só não passa se você desiste ou se você morre. Porque se você tá ali todo dia, tem o seu objetivo, a sua motivação, você consegue. Tem gente, claro, que para algumas pessoas demora mais, para outras menos, né? Cada um tem um estilo de vida, né? Cada um tem seus ônus e bônus, então é, demora. Talvez para alguém você olha assim e fala, nossa, aquela pessoa conseguiu e eu tô aqui ainda, mas não é, porque essa hora vai chegar e talvez você não estivesse, né, preparado para aquele momento, mas não, o importante é não desistir. Você não pode desistir, você tem que ter a sua motivação. É comprovado pela neurociência a sua motivação. Se você tiver motivação e força de vontade, você chega. Claro, com certeza. Nossa, muita. Foi, aí eu comecei a organizar, né, meus estudos. Aí eu terminei a faculdade também, né? Eu terminei a faculdade, aí veio a época de pandemia, eu voltei para casa dos meus pais, abandonei o que eu tinha em Araraquara e voltei, né? Daí aqui eu tive a segurança, né? Assim, o apoio, né? Dos meus pais, porque é diferente, né? Graças a Deus tem muito apoio, muito mesmo, tanto dos meus pais quanto do meu namorado. Então, eu consegui me organizar e me dedicar exclusivamente para concurso. Aí eu comecei a desenvolver, fazer as técnicas de estudo, seguir o meu planejamento. Então, daí as coisas começaram a fluir. Aí minhas notas começaram a aumentar e até chegar na aprovação. Nossa, o planejamento era o ciclo de estudo. No começo, eu não lembro quem que é que tomava conta dessa parte, mas a gente fazia o ciclo de estudo e todo dia da semana, não, também não me recordo, você mandava para alguém da empresa no WhatsApp o seu tipo comprovante de estudos da semana, assim, de ciclo. Então, isso me ajudou muito a eu ter a disciplina
Pô, eu tô fazendo um curso, eu tô pagando, então eu tenho que me dedicar, né, para não ser mais um dinheiro jogado fora, mais um tempo perdido. Então, toda semana eu mandava lá o check, né, de que eu tinha feito o meu o meu ciclo de estudo da semana. Isso me ajudou muito, porque eu comecei a ter mais disciplina comigo mesma, e a partir disso, aí retiraram, né, essa parte de mandar o seu ciclo de estudo. Acho que tinha gente que se sentia forçado e tal, então eles retiraram. Mas aí eu continuei, né? E isso foi essencial. Todo domingo à noite eu sentava e via o que eu tinha estudado durante a semana e fazia o meu próximo planejamento. Então eu fazia o meu planejamento semanal, que eu ia estudar segunda, que horas eu ia começar, o que que eu ia ver. Então, quando você senta e para estudar, você não perde tempo verificando, fala, nossa, que eu estudei aquele dia que eu tenho que continuar nessa matéria. Então, eu já deixava tudo super organizado para não perder tempo e para não ficar enrolando. Então, o planejamento de estudo, o ciclo de estudo para mim foi fundamental, que é o que eu vou levar para minha vida. Ai, tá sem som. Não. Ei, 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 som. Não. Recording stopped. Oi. Ai, foi. Tô. Recording in Então, progress. eu só vi sua boca mexendo, eu falei, caramba. Ah, nossa, ai, a melhor parte. Eu esperava todo domingo. Não, 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 era o seguinte, simulado, eu procurava fazer ele impresso, mas eu não tinha impressora em casa. Então, as meninas mandavam ele na quinta, aí eu moro no sítio, né? Aí a gente sempre dava um jeito de ir à cidade imprimir.
Aí eu trazia, já deixava prontinho. Quando o VUNESP normalmente não muda, né? É bem padrão. Então, eu sabendo que era VUNESP, né? Eu já preparava, mãe, faça o almoço mais cedo um pouco, que uma hora eu tenho que começar, tá? Aí eu fazia bem dia de prova, assim. Fazia, como tava pandemia, né? Eu fazia de máscara, quando começou a época da pandemia, eu fazia de máscara, de tênis, de calça, a calça que normalmente eu usava, assim, camiseta, a roupa que eu ia, e colocava uma mesinha em algum lugar assim afastado e fazia. Mas era tudo programado, era tipo de prova. Eu levava meu copo de água, é, às vezes levava alguma coisinha para comer, assim, para não ficar. E cronometrava o meu tempo, né? Tudo certinho. Começava, era rigoroso, 1 hora da tarde. Eu bati meu ponto. Eu já estava começando e tentava fazer o mais rápido possível, né? Para sobrar um tempinho ali. Não. Nossa, eu não sei onde que eu aprendi. Se foi com o Matheus, eu não lembro onde que foi. Mas isso foi fundamental, porque a prova de 2021, eu passei muito aperto, assim, questão de tempo. Eu saí de lá, em cima da hora. E eu já estava acostumada a fazer desse jeito e sobrava, tipo, 1 hora, às vezes até quase 2 horas de prova em casa. E eu vi muita gente, mas muito, assim, geral, comentando, professor postando que o pessoal teve muita dificuldade com o tempo e com o planejamento de prova. Então, eu fazia o simulado como eu ia fazer na prova. Sentava ali bonitinho, levava só minhas canetinhas ali que eu poderia levar, tipo, 2 canetas pretas, e fazia na mesma sequência. Eu fui desenvolvendo o jeito que eu achava melhor para fazer a prova, vi a matéria que dava mais certo começar, qual que era a próxima, então isso aí eu fui tudo trabalhando no simulado para poder chegar no dia da prova e não ficar perdendo muito tempo, não ficar planejando nada na hora da prova, porque 1 minuto que te faça falta, você pode te tirar do concurso. Nossa, era. E no TJ, no de 2021, que foi, nossa, eu lembro que eu não consegui nem comer meu chocolate. Eu tinha levado um chocolatinho, eu nem consegui comer. Assim, foi loucura. E isso porque eu tava super preparada, questão de planejamento. Imagina uma pessoa que faz igual você falou aí, acorda e tal, já vai lá e faz assim, sem planejamento. Então, se para mim, que estava acostumado, que tinha um planejamento, tinha uma estratégia de prova, já foi difícil, imagina para uma pessoa que não tinha noção nenhuma do que estava fazendo. Muito, nossa. Nossa, eu fiquei muito. Eu tava. Meu Deus, ai, que loucura que foi aquela prova. Meu senhor. Eu tô aprovada no TJ 2021, tô, tô na 26ª posição da lista geral, tô aguardando, né, as nomeações, porque meu concurso homologou em novembro, e agora, essa semana passada, foi prorrogado até novembro de 2024, então as nomeações estão andando, e recentemente a aprovação para oficial de promotoria. Eu fiquei em 12º da lista geral, só que teve a digitação, eu consegui, se não tiver nenhum recurso, não tiver nada diferente, pela lista lá, eu ficarei em nono lugar. Então, nossa, foi uma conquista muito grande. Nossa, ai, gente, que loucura. É porque, assim, do TJ, eu tenho acho que todo mundo, todo concurseiro que começa a estudar pro TJ tem uma paixão por ele. Só que eu fiz o estágio no MP
E assim, para mim foi a melhor época que eu tive, sabe? Então, ter oportunidade de voltar para a instituição, nossa, é sensacional, maravilhoso. Ó, é que nem eu te falei, da mentoria que ele fazia, ele tinha mentoria mensal, eu não participava, porque normalmente tinha aula, às vezes alguma coisa no horário, então eu nunca estava presente. Mas quanto ao ciclo de estudo, eu aprender a montar e aos simulados, assim, para mim foi essencial. E as aulas também eu não acessava muito. Eu já estava chegando eu estava estudando há muito tempo, né? Então você já vai ali mais para questões, você não fica revendo o material, ainda mais quando você já tem um conhecimento do assunto. Mas simulado e ciclo de estudos para mim foi o auge, assim, foi o que me fez chegar onde eu cheguei, porque o ciclo você tem aquele compromisso com você todos os dias, e os simulados, além de te preparar psicologicamente para a prova, te dá montar, né, um tempo, tudo, um planejamento, uma estratégia de jogo, você media também o seu conhecimento, né? Nossa, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que fazer tal coisa. Então, foram essenciais para mim, o ciclo de estudo quanto os simulados também. É, uhum, é, nossa, eu, faz, eu fazia 1.200 questões na semana. Era assim, loucura, loucura. Então eu nem pegava parte de material mesmo para ver, só se tivesse alguma dúvida muito pontual. Mas do contrário, eu revisava por questões. Então, é. E é bom, eu acho um jeito mais fácil de revisar. E, assim, eu prefiro, não sei, eu tenho um gosto por questões. E é o que funciona comigo. Ah, não, assim. Tipo, conselho, pode? Assim, é para pessoa, quem for começar, não se deixar desmotivar pela primeira reprovação e ter sempre um, um objetivo a ser alcançado. Acorde todos os dias com aquilo, falei, eu vou conquistar, mas e tenha disciplina também, né? Porque sem disciplina você pode comprar o melhor cursinho, melhor mentoria, melhor material que você tiver, se você não tiver disciplina, sua força de vontade, você não consegue alcançar nada. Ai, ah, uhum, aham. Ai, ai, só que eu gosto de cidade grande. Eu sinto falta de Araraquara. Nossa, é muita falta. É, nossa, é bem isso. Aham, aham, tá, que nem aqui já ainda é um pouquinho longe. A gente vai 40 minutos para a cidade, 40 minutos, uma hora, que demora para chegar na primeira cidade. E a cidadezinha, né, interior. Aí já para fazer alguma coisa
pra fora já é mais, tipo, 2 horas, quase, às vezes, você chegar na cidade tamanho bom, né? Aí eu quero Araraquara. Ai, que bom. Uhum. É. Amém. Você falou da professora, é a Sonevende? Ah, eu achei que fosse, porque... Ah, é porque eu acabei pegando uma aula com ela. Nossa, ela é maravilhosa. Aí depois eu vi que ela foi anunciada pelo Matheus. Nossa, eu achei demais, que o pessoal vai ficar muito, muito feliz, porque ela é excelente. Nossa, maravilhosa. Ó, o Christian também. Uhum. Nossa, quando eu comecei, eu via muito vídeo dele em algum curso, eu não lembro qual. Mas assim, nossa, ele é maravilhoso também. Mas aí depois eu afastei, isso, não tive mais contato, mas ele é um ótimo professor. Nossa. Uhum, uhum. Não, mas você sabe que eu trabalho também com o Matheus? É. Uhum. É. A português eu não posso falar porque TJ eu gabaritei. Então, português eu tenho já uma intimidade legal. Uhum. Não, é. Uhum. É. Assim, eu fico às vezes, sabe, tipo, meio assim, porque é que nem como que ela chama, gente? A Missão Posse lá, né? Que ela tá com o Matheus também, eu não lembro o nome dela, que é um nome diferente. Isso, eu não lembro se é isso. É isso, Tammy. Um dia até a gente conversou sobre isso, porque quando você só estuda, parece que as pessoas de fora te olham assim, pô, você não passou ainda, sendo que você só estuda. É uma pressão meio complicada. Que aí você fica se pressionando ali para passar, porque você não tem outra coisa para fazer da vida. Já. Uhum. É. Nossa, é. Uhum. É. Isso tem que trabalhar muito, ainda mais o mundo, né, que a gente vive hoje, a ansiedade, essas coisas, me faz ainda às vezes travar um pouco de prova. Eu normalmente fico sem dormir e acaba atrapalhando. É. Uhum. Ai. É, nossa, TJ foi bem isso, porque eu começava por direito, né, que é a minha área. Quando chegou a primeira de direito, eu lembro que foi tipo doutrina. Eu falei, meu Deus.
eu nem na faculdade eu dava muita importância pra isso. Aí eu fiquei meio desestabilizada. Aí começou Clarice Lispector lá com os textos. Um texto que você lia, eu não entendia nada. Nossa, foi loucura aquela prova, porque português também que é uma garantia, né? Mas ainda deu. Uhum, nossa, com certeza. É, sai. É, nossa, quando eu dou as duas, né, na verdade, as que eu fui aprovada. Um, meu pai e a minha mãe que foram, né, comigo, que eu fiz lá em Pirassununga, e aí eu saí e chorava. Nossa, uma chuva. E eu vim de lá aqui chorando, eu só chorava. Aí eu saí, porque não, eu falar, eu conversei com o Wellington no dia a gente sai, eu saí, aí a gente tava conversando. Aí eu falei pra ele, falei, meu filho, parece que eu tô indo pro inferno. Uma pista cheia de curva, que você não vê nada. Eu chorando. Uma chuva, nossa, tava loucura. E do MP, aí do TJ foi porque, assim, você tava acostumada com o Vunesp boazinha, né? O último TJ foi 2018. Aí 2021 veio porrada, né? Aí, assim, eu falei, nossa, não vai dar. Aí, no MP, assim, mesmo você estando preparado, você acha que você nunca acha que você vai conseguir. Aí, meu namorado foi me buscar. Aí, eu saí chorando. Eu falei, nossa, acho que não vai dar. Ele falou, por quê? Aí eu falei, tava muito difícil. Aí, ele falou assim, tinha uma questão de moeda. Aí, eu falei, tinha. Ele, tinha um pessoal aqui comentando que tava mó difícil. Eu falei, da moeda era mais fácil. Ele, foi muito engraçado. Ele, por que você tá chorando então? Porque não vai dar. É, nossa, foi loucura. Uhum. É, eu fiquei acho que 12 pontos acima do corte, eu acho. Eu não lembro, 12 ou 8 alguma coisa assim. É, foi loucura. É. Nossa, é, uhum, é. É, a Lara, eu não sei se você conhece a Lara concurseira com afinco, ela tá é assim, não é interior, né, Bragança Paulista, mas ela deixou o TJ, ela foi chamada no TJ, mas ela preferiu ir para a Câmara de Bragança, que para ela seria mais viável, um custo-benefício bem melhor e é interior, né? Uhum. É, é. E uma coisa que também me ajudou, que eu esqueci de falar, é que foi recente, né? Foi da plataforma de digitação. Eu fui, né, tester da plataforma e eu acabei fazendo 9,95 na digitação. Então, assim, eu consegui passar 3 posições por conta da digitação que eu fiz, né, que eu treinei pela plataforma, que também tá muito bacana. Ah, não acredito. Eu até falei pra Lorena, eu falei assim pra ela. Eu vi o pessoal comentando, nossa, tem um cara tossindo aqui, você acredita? Eu mandei mensagem pra ela, falei, Lorena, tinha um cara tossindo na minha sala. Ai, eu adorei. Foi maravilhoso. Aham. Foi. Avião. Não, o do tossindo foi sensacional, porque na hora da minha ele tava tossindo. Eu falei, nossa, eu não acredito que é uma pessoa tossindo e tava tossindo na plataforma. Não, tá muito legal também. Aham, tá bem legal. É, e os textos também.
porque a FGV meteu o louco lá na primeira e colocou um texto gigantesco. Então, eu estava treinando com a plataforma com os textos com os maiores, né? E isso ajudou muito. Aí, porque no dia super sobrou tempo, eu só corrigi, assim, sobrou tempo, ainda deu para. Eu digitei super tranquilo, devagar, para evitar erro, porque eu comecei a perceber também no treinamento que eu digitando devagar, eu teria menos tempo para corrigir, só que eu errava menos. Então, também ajudou bastante. Aí eu pegava aqueles textões bem grandes, aí, assim, às vezes nem sobrava tempo de corrigir, mas eu tava indo bem tranquilo. E no dia da prova também deu super ok. Ah, que legal. Ah, prazer todo meu. Ah, mando. Ah, coloquem mais textos grandes, porque eu acho que o pessoal gosta de se desafiar. Bom, eu gosto, adoro. Aí eu fiquei mó triste porque tinha acabado os grandes. Então, o negócio tem que ser, né? Vida louca. É. Ah, que bom. Faz. Ou eu acho engraçado que em São Paulo a minha sogra fala, vou na quitanda. Tipo, verdura, né? Buscar verdura. Eu falo, nossa, quitanda em Minas é de comer. Eu vi que seu DDD é 31. Aham. Uhum. E eu acho que Goiás deve ser parecido com Minas, né? Assim, o interior. Você acredita que eu nunca comi pequi? Ah, então tá. Aqui na região não é comum. Uhum. Aham. Tá. Ah, que legal. Eu vou ver. Então, aqui na região não é comum, aqui no lugar aqui de Minas. Vou ver se eu acho um pequi aí. Aqui é sul, né? Aqui é sul de Minas, então já tá meio perto de São Paulo, assim, então. Eu que agradeço. Pode deixar. Opa, pode deixar. Acho que só ano que vem, mas ok. Uhum, é meu namorado. Tô esperando a nomeação. Concordo. É, já tá meio caminho andado. Concordo. Mas pode deixar que quando sair aí, eu vou fazer alguma coisa bem legal. É que eu sou ansiosa, então eu já saio. Aí não dá nem tempo, mas eu vou. Quando sai nomeação, eu vou ficar tranquila. Uhum. Nossa, eles sempre me levaram. Eles são, assim, tem meus pais, tem meu irmão também, né? Eu não comentei, mas tem ele também, que é super, assim, super apoiador também. Graças a Deus, família. Passo, pode deixar. Vou reunir todo mundo, falar, nossa. É,
vou fazer uma coisa bacana. Eu tava comentando com a minha mãe que eu vou fazer um vestido da posse com o material de estudo. Uhum, 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 uhum. Ai, que legal. Uhum, é, aham. Aí eu vou. É, eu queria ter feito isso no dia da. Quando saiu a nota. Mas aí eu fico ansiosa, aí eu deixo todo mundo ansioso. Aí a hora que sai ali, você já tá tudo, né? Mas eu, pra nomeação, quero alguma coisa bem legal. Vou fazer, pode deixar. Eu que agradeço. Beijo. Mando. É um só. Vai, vai. Obrigada, viu? Recording stopped. Imagina, tchau.